Olá, o Cenário Entrevista desta semana recebe Maria da Conceição Carneiro Barbosa, neuropsicóloga e fundadora do Instituto de Neuropsicologia do Amazonas. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de lembrá-los que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Rede Onda Digital e também vai ficar disponível no canal do YouTube da Rede Cenário Amazônia. Não deixe de nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais. Agora sim, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em neuropsicologia pelo Instituto de Neurologia de São Paulo, foi pioneira nos serviços de reabilitação neurocognitiva associado à neuromodulação clínica não invasiva. É diretora técnica do Instituto INEPAM, criado em maio de 2019, e trabalha com foco no resultado com neurofeedback terapia. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Psicologia e Neuropsicologia, é especialista em gestão de emergência em saúde pública pelo Hospital Israelita Sírio-Libanês e atualmente é mestranda em saúde pública pela Universidade Americana e teve seu projeto de tese aprovado pelo ENAM, Ministério da Saúde. Conceição Barbosa, seja muito bem-vinda ao Cenário Entrevista. Eu que agradeço e gostaria de estar colaborando com a revista Cenário, nesse primeiro momento, com as perguntas pertinentes ao nosso público manauara e, por que não, amazonense, né? Representar a Amazônia nesse cenário atual, fazer neurociência, trazer inovação tecnológica aos pacientes nesse estado que apresenta uma necessidade específica dentro da reabilitação neurocognitiva. Conceição, eu já começo perguntando assim, de onde que veio essa vocação para atuar em saúde e especificamente na questão da neuropsicologia? O primeiro momento eu fiquei desempregada e ao mesmo tempo eu não fiquei cancelada. Eu era gestora pública, a minha questão, eu sempre atuei em saúde pública, né? Prova tanto que eu curso mestrado em saúde pública e foi quando eu era diretora de hospital, gestora de hospital, e no cenário, à época político, eu fui exonerada, né? E aí eu tinha passado numa residência em São Paulo, como neuropsicóloga. E era uma residência do sonho, sabe aquela residência do sonho? Não era qualquer curso, era um curso que eu tinha muito sonho desde a época da minha formação como psicóloga. E era com a equipe do Dr. Raul Marino Júnior. O Raul Marino Júnior é muito conhecido a nível nacional e internacional. E foi quando eu fui para São Paulo apostar nessa nova demanda. Existia um desconhecimento, como até hoje ainda existe o desconhecimento da neuropsicologia, da reabilitação neurocognitiva. Mas a minha paixão por tratar cérebro, por reabilitar cérebro, olhar dentro do cenário público, à época, quando eu era diretora, gestora de um hospital, e me questionar, dizer assim, o que fazer com essa pessoa que teve um politraumatismo, um acidente e lesionou o cérebro? O que fazer? Para onde ele vai? Qual é o resultado dele? Os médicos operaram, mas para onde que ele vai? Ele vai ficar vegetando numa cadeira? Ele vai ficar vegetando num leito, mesmo domiciliar? E foi quando eu me questionei, não, eu quero reabilitar essas pessoas. Então, reabilitar cérebro, para mim, foi um desafio, foi uma paixão. E aí eu fui para São Paulo. Eu fui enfrentar todas as diversidades culturais e climática, porque a época que eu estudei em São Paulo, eu tive que me adaptar, né? E o aprendizado lá era muito difícil, mas eu consegui trazer para Manaus. E a neuromodulação não invasiva foi a que realmente eu consegui trazer de inovação tecnológica para Manaus à época. Não só para Manaus, mas a Amazônia, no modo geral. Eu tenho pacientes de todas as regiões do norte.
A senhora fala em reabilitar cérebro, né? Hoje a sua concentração de atendimento é em quê? É em pacientes que têm transtornos neurológicos, autistas, TDAH? Explica pra gente. A nossa clínica hoje, ela está oficialmente adaptada para atender tanto na avaliação, como na investigação e como no tratamento da reabilitação. Nós fazemos avaliação de diagnóstico, né, que é a avaliação neuropsicológica, as crianças que não têm diagnóstico, um paciente que não tem um diagnóstico, principalmente o diagnóstico de autismo, TDAH, nós fazemos avaliação juntamente com outros exames específicos, no caso do mapeamento cerebral, nós temos lá, né, o funcional, mapeamento cerebral funcional, e fazemos um diagnóstico preciso. A reabilitação, ela vem das sequelas neurológicas, tá? Todas as sequelas neurológicas e também do neurodesenvolvimento, que são os transtornos. Nós reabilitamos autismo, né? Reabilitamos o autista. Autista que não fala, aquela criança que não fala, que já está dentro do déficit cognitivo de atraso, aquela criança autista que já tem 5, 6 anos, 3 anos, 4 anos, que já vem numa preocupação do declínio cognitivo, a gente consegue fazer a reabilitação e ele falar, até porque, Liliane, autista não é mudo. O autista, ele fala. Na verdade, ele tem uma condição intrínseca, né? Ele gosta de falar com ele mesmo. Mas quando a gente regula esse cérebro, que eu coloco aparelhos, né? Nós trabalhamos com eletrodos, tá? É bom dizer que os aparelhos que nós trabalhamos, eu trabalho com eletrocefalograma, hemocefalograma, fotobiomodulação, trabalho com transcraniana não invasiva, e esses equipamentos, eles são equipamentos neuromoduladores, eles são regulatórios, tá? Então, eles, às vezes, uma demanda mais leiga confunde um pouco com eletroconvulsivo, né? Aquela coisa da psiquiatria. Era isso que eu ia perguntar, porque geralmente assusta quando fala vou usar aparelho, né, no tratamento, porque o autismo tem graus, assim como o TDAH. É indicado para todos? Explica pra gente melhor isso aí. A neuromodulação ela é indicada para todos, né? O que difere é a performance, né, e a reabilitação. Nós fazemos performance. Por exemplo, vocês são jornalistas, eu quero fazer performance. Falar bem, manter minha ansiedade, controlar minha tristeza, a depressão, o índice de depressão, né? A gente percebe que às vezes o índice de depressão. Então, você faz uma performance de melhora cerebral. Agora, a reabilitação, a gente precisa realmente do diagnóstico. O autismo, eles têm tipo, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1 é o autista leve e que a gente, às vezes, passa despercebido nas condições, às vezes, do autista que precisa de uma ajuda também, né? Apesar dele ser um leve, ele precisa, às vezes, melhorar naquela performance que ele tem dificuldade, né? Você tem colegas, talvez, jornalistas, que ele não consiga apresentar, ele consegue só ficar nos bastidores. Introspectivo. E a gente não sabe se de repente ele tem um espectro do autismo. E ele está ali na sociedade como um todo, mas ele sofre. Então, no momento que ele faz o diagnóstico dele, ele vai ter uma performance lá, ele vai melhorar nessas condições, às vezes, social. E o autista leve, o moderado, é aquela criança que já necessita de apoio, ou então, vamos dizer, uma adolescente que já necessita de um apoio, de um mediador, né? Da mãe mais presente. E a gente faz a reabilitação nele, trabalha essas condições sociais, comportamentais, neurológicas, porque isso é neurofisiológico mesmo. É uma condição de demanda neurofisiológica. E esse autista passa a ser regulado. E o severo
é aquela criança que nasce com toda a disfuncionalidade cerebral. Ele não está presente. A diferença do severo é que o humano ele não está presente, ele não tem racionalização, ele não sabe o que está acontecendo em torno dele. Então, a gente passa a reabilitar essa criança, esse adolescente, para que ele seja presente, ele reconheça quem são os pais dele, ele reconheça quem são a família, a escola. Então, ele sai de um estágio onde ele está ausente, eu estou falando de cérebro, né? Onde ele não tem a funcionalidade da reabilitação, ele não responde aos estímulos, a sinapse deles é desregulada, e aí ele passa a ter. Tá? Através dessas terapias, né, com os aparelhos, você, na verdade, atua e ajuda os pacientes a terem autonomia, né? Sim, exatamente. A autonomia é a reabilitação. Só que a nossa reabilitação, ela é a neurocognitiva. Assim como o fisioterapeuta não faz a reabilitação óssea, né? Você teve um traumatismo, você teve um acidente de moto, um acidente de carro, o ortopedista vai passar para o fisioterapeuta fazer a reabilitação funcional. O fisioterapeuta vai fazer a funcionalidade dos seus pés, das suas mãos, andar, você vai ter a funcionalidade. E o nosso serviço lá é o neurologista encaminhar para a gente fazer a reabilitação, que é a autonomia do paciente realmente. E isso tudo é desenvolvido lá no Instituto de Neurologia do Amazonas. Qualquer cidadão pode ter acesso a esses serviços? O nosso instituto, ele é particular. Ele ainda é particular, né? Nós estamos na condição de particular, não temos projetos ainda de abrangência pública, não temos, mas qualquer cidadão pode, né? Ter sim a sua reabilitação. Nós contamos hoje com demandas, né, às vezes vinda pelo Ministério Público, principalmente para autista, né? Nós temos algumas demandas. E também, às vezes, já tem mais ou menos 2 anos que eu fiz um projeto social bem restrito às crianças com problemas de vulnerabilidade, né? Através do Conselho Tutelar. Hoje isso está cada vez mais assim evidente, né? Os diagnósticos, o que antes a gente não tinha acesso, hoje a gente consegue com mais precisão. Como é que está hoje, né? Digamos assim, o cenário, né? A nível mundial das estatísticas de pacientes com autismo, com TDAH, é crescente? É crescente. É crescente por conta do diagnóstico mesmo, né? As estatísticas, os marcadores, eles só são contados quando eles são avaliados, né? Então, hoje nós já temos um número maior de autistas na adultez, né? Os autistas adultos, até 2020, eles não eram computados, porque a gente não tinha habilitação para fazer um diagnóstico de adulto tardio, né? E hoje eles já contam nessa estatística. Então, não é o número que aumentou, não é a patologia que aumentou, é que hoje nós temos diagnóstico mais preciso. Só para você ter ideia, precisava sair de Manaus para São Paulo ou outros estados para fazer um diagnóstico preciso. Não se tinha um diagnóstico, né? O número de neuropsicólogo era baixíssimo em Manaus. Quando eu voltei de São Paulo, acredito que o Conselho de Psicologia tinha um registro de mais ou menos 5 colegas. Então, é muito pouco para um número da população muito alto. Esse serviço ele ainda não é um serviço que seja pago pelos convênios, né? Ele ainda não é um serviço que os convênios façam uma cobertura. E imagina serviço público ainda está bem distante. Apesar de estar no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde,
os convênios descumprem, né? E quem não tem conhecimento recorre à justiça. Exatamente. Por isso que o número de mandados de segurança tem aumentado. Mas o que é bom argumentarmos e dizermos é que hoje Manaus já tem um lugar. E quando a gente fala diagnóstico, não é o fato do autista não ter tido o seu diagnóstico precoce, não é isso. É que para fazer um diagnóstico, ele tem que ser o diferencial. A gente tem que fazer uma boa bateria de avaliação neuropsicológica com uma junção de outros exames, né? Se faz a junção de laudos da fono, do psicólogo, do próprio psicopedagogo, se faz a junção do mapeamento cerebral, fecha esse diagnóstico preciso, porque não é, às vezes, só o grau do autismo. A gente também tem que avaliar as doenças, as patologias associadas ao autista, né? Às vezes ele não é propriamente dito só autista. Ele também é um autista associado com TDAH, com TOD, ele é um autista associado, às vezes, até mesmo com o que a gente chama de dislexia, que é o transtorno específico da aprendizagem. Aí aquela criança não fala, não pelo fato dele ser autista, mas o problema dele já é uma outra patologia que se chama dislexia, né? Então, esse diagnóstico diferencial, ele é aferido, é aquilo que eu falei, ele é investigado, tá? Então, não é um serviço caro, ele é um serviço específico, mas que a demanda maior, principalmente da população de baixa renda, não tem muito acesso. Infelizmente, né? Isso tem que ser tema de saúde pública e políticas públicas voltadas para esses casos específicos. Doutora, eu vou pedir para você continuar aqui comigo, porque eu preciso chamar um intervalo comercial, mas a gente vai continuar com essa entrevista, tá bom? Não deixe de nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais. A gente volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com a doutora Conceição Barbosa, que é neuropsicóloga. Doutora, a gente falou no bloco anterior muito especificamente e casos, né, de autismo que são tratados, mas não é só isso que é tratado lá no Instituto, né?
Sim. Lá, nosso instituto, nós habilitamos ele para fazer a reabilitação neurocognitiva cerebral. Então, o que é essa reabilitação? Nós reabilitamos qualquer tipo de lesão cerebral ou transtorno do neurodesenvolvimento, do neurocognitivo, que é o Alzheimer, né? Então, nós temos pacientes autistas, a nossa maior demanda é autismo, né? Principalmente os nossos autistas que nós recebemos são autistas que já passaram por todas as outras terapias, né? E quando eles passam por todas as outras terapias, eles encontram a neuromodulação e o neurofeedback não invasivo. Então, eles vão lá comigo. E é bom a gente explicar que as outras terapias, elas são eficazes a partir do momento que eu regulo esse cérebro. Eu regulo porque é uma demanda neurofisiológica. Então, o cérebro do autista, ele tem um diferencial. Não é só o problema comportamental, não é só o problema da linguagem, não é a interação social. O problema é neurofisiológico. Então, o autista, ele tem um diferencial na funcionalidade cerebral. O hemisfério direito do autista é o que funciona, é o dominante. Então, e para termos mais racionalização, a gente sabe que o hemisfério esquerdo é o dominante, né? Então, ele já tem um diferencial. A rede default dessa pessoa é diferenciada, é onde passa a bainha de melina. Esse portador de autismo, ele tem a dificuldade na rede default, onde passa 3 sistemas importantes, que é o sistema autônomo, que é o sistema nervoso central, que é o sistema periférico. Só que o autista, ele vai ter disfunção no problema sensorial, que fica na parte de trás da cabeça do autista, né? Então, por que ele tem problema? E ele tem problema nos sentidos, ele tem problema auditivo, ele vai ter problema visual, ele vai ter problema olfativo, ele vai ter problema gustativo, ele vai ter problema de pele. Por quê? Né? A hipersensibilidade dessa pessoa está alterada. Isso são amperes, isso é elétrica dentro do cérebro, isso é química cerebral. E nem sempre a medicação vai alcançar. A medicação, ela vai estar tirando da crise, mas ela volta. Por quê? Porque o problema é elétrico, a gente já está falando de elétron, né? Quando eu falo de neuromodulação, estou falando de eletroencefalograma, eu estou falando de carga elétrica dentro do cérebro. E o autista, ele tem essa disfunção. Quando ele é regulado, quando ele é reabilitado, quando o cérebro dele já está formado, aí as outras terapias funcionam. É interessante isso e esclarecedor, né, para muitas mãezinhas e pais que ainda não sabem como resolver, ou então já está identificando que essas terapias mais comuns não estão surtindo efeito, porque está faltando algo para colocar no eixo, né? Como a senhora explicou. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre essa habilitação que a senhora recebeu pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Você foi a primeira profissional a implantar o serviço de classificação internacional de funcionalidade. Explica para a gente o que é isso. A classificação, que é o CIF, né? Manaus, nós temos hoje a primeira certificação, né? Nós fomos certificados a partir de mim. E a classificação internacional de funcionalidade, ela é muito importante. Quando eu falo do autista, eu vou falar do autista porque é uma demanda maior dentro da reabilitação neurocognitiva. Quando eu falo no autista, eu tenho que saber que não existe um tratamento padrão para todo mundo. Então, quando eu pego uma criança de 5 anos lá do Pará, que às vezes eles vêm até a mim, eu tenho que fazer a classificação de funcionalidade, porque a cultura do Pará é diferente da nossa, né? Então, ele pode até gostar de açaí, mas ele pode não gostar do cupuaçu. Então, eu tenho que fazer uma classificação de funcionalidade dessa criança. E aí, dentro da classificação, a gente tem codificadores, marcadores que a gente vai perguntar.
Aí a gente vai estar anotando. Essa criança fala não verbal, verbal. Essa criança tem hipersensibilidade olfativa. Essa criança tem problema visoconstrução, que são as crianças que têm problema de visoconstrução e visopercepção, que são aquelas crianças que olham para o humano e acham que é um dinossauro. Né? Então, assim, nem toda autista vai ter a mesma disfunção. Mas quando você faz a classificação de biomarcadores, principalmente marcadores biopsicossocial, você tem uma segurança maior na reabilitação. Vai trabalhar especificamente nas para necessidades. aquele paciente. Vai ser aquele paciente. Não vai ser aquela rotina, não vai ser o mesmo padrão de tratamento. As terapias convencionais, elas são muito eficientes. E o atendimento delas é maior porque o público-alvo de autismo, principalmente na saúde mental e na saúde pública, tem que ter esse tratamento mais primário, vamos dizer que ele é um tratamento primário. Já na reabilitação neurocognitiva com classificação de funcionalidade, com diagnóstico diferencial, ele é um tratamento secundário. Então, você vai ter uma excelência de tratamento. Né? Doutora, agora vamos falar das doenças cognitivas. É possível mesmo melhorar o funcionamento do cérebro? Como é que a pessoa deve fazer para adquirir bons hábitos? Os bons hábitos, eles são de condições comportamentais, né? Se você pode ser uma jornalista muito bem aperfeiçoada, né, na parte teórica, mas na hora que você vai exercer o seu comportamento, pode ser que você não tenha bons hábitos, por exemplo. Os bons hábitos, eles começam nos domésticos, né? Onde a criança começa a aprender, tem que tratar o outro com bom dia, com boa tarde, né? E na funcionalidade do cérebro, principalmente quando nós trabalhamos o treino, a gente vai trabalhar essa especificidade. Mas, quando nós trabalhamos comportamento, nós trabalhamos a parte que se chama biofeedback. O que é biofeedback? Biofeedback é respiratório, né? Ele é respiratório. Então, uma pessoa que não respira bem, que não dorme bem... São os hábitos, né, que devem adquirir. O que vai acontecer? Ele vai ficar mal-humorado. Ele vai ficar entediado. Irritado. Ele vai ficar irritado. Nós moramos num local onde o clima é totalmente tropical. Amanhece o dia, nós já estamos quente. Se é uma pessoa que não sabe respirar, né? Não tem uma boa noite de sono, ele já vai mais ser irritado. Então, às vezes nem sempre é uma questão comportamental, não é uma questão comportamental, é fisiológica mesmo. Às vezes é um impulso, doutora? Eu encaminho vários pacientes ao otorrino, eu encaminho às vezes para o otorrino ver, eu encaminho às vezes até mesmo para o cardiologista, tá? Porque os ritmos das batidas cardíacas, eu estou falando em biofeedback. Biofeedback é vida, é respiratório. Então, nós temos aparelhos lá no INEPAM, nós temos aparelho no Instituto de Neuropsicologia, que a gente regula essa parte da coerência e frequência cardíaca. Às vezes você mede a pressão de uma pessoa saudável e ele vai estar com a pressão alta. Por quê? Porque ele não está respirando bem, ele não está dormindo bem. Então, isso não quer dizer que o coração dele está com problema, mas a frequência e a coerência cardíaca está sendo complicada. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem problema de biofeedback, de coerência cardíaca, o modelo de roupa que nós usamos. O modelo de roupa que nós usamos, às vezes, ele complica. Por exemplo, nós estamos num verão tropical em Manaus. Então, se você se veste todo de jeans, roupa jeans, e vai para o sol, você vai ter um prejuízo enorme na sua coerência, na sua frequência, na sua própria sinapse cerebral,
né? Então, tudo isso é uma frequência. Eu fico assustada quando as pessoas dizem para mim, olha, doutora, eu tomo banho com água quente em Manaus. Eu digo, mas você não lava a cabeça com água quente, você só toma no corpo. Porque se os neurônios já estão quentes, você vai aquecer mais. Então, assim, o mau humor, a irritabilidade, a agressividade vai estar porque a sua coerência cardíaca não está favorável. Doutora, a gente falou também de outras reabilitações, como por exemplo, TOD, dislexia, né, Alzheimer, Parkinson, o próprio autismo, que são transtornos, né, neurológicos. Mas existe um tratamento de prevenção contra alguns deles, tirando aí a questão, né, do autismo, né, e do TDAH? Todos os que você falou, eles são, com exceção o TDAH, eles são irreversíveis, tá? Por exemplo, o autismo, ele hoje é comprovado que o diagnóstico é irreversível. O TDAH, a criança nasce com TDAH, até pelo fato do próprio transtorno ser ele é um biogenético, né? Então, ele pode chegar na adultez sem TDAH com hiperatividade e impulso, mas muito embora, às vezes, ele leva para a adultez o déficit de atenção, tá? Se ele é um portador de déficit de atenção, que é o TDA, então, assim como o autismo, o TDAH também tem as suas apresentações. Não é só ser TDAH. Ele também pode ser um déficit de atenção, ele pode ser um combinado, ele pode ser um impulso. Então, às vezes, o adulto leva para a adultez o TDAH. No caso da dislexia, ele também é irreversível. O TOD é uma patologia que a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico diferencial. Porque se essa criança tem realmente esse diagnóstico, a gente vai ter que fazer uma reabilitação diferenciada, porque ele vem já de uma área de conduta, é conduta, ele não é comportamento, é conduta. Quanto à reabilitação, a gente consegue sim equilibrar todos eles. Todos eles a gente consegue deixar o paciente estáveis, tá? Olha que é interessante, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente que convive acha que aquilo ali não tem mais jeito. E tem, né, doutora? Tem jeito, né? Existe uma outra coisa que eu queria que a senhora falasse. Existem outros tratamentos que são associados a esses que vocês já fazem lá no Instituto? Existe. Por exemplo, eu associo, às vezes, por exemplo, a ozonioterapia. Manaus está tendo já a ozonioterapia. E a gente ainda tem muito preconceito, né, da ozonioterapia, ainda não tem muita segurança, mas ela é boa, né? Os florais, doutora? Os florais. Tudo quanto é favorável externamente, a gente consegue dizer que é bom, né? Você lembra quando eu falei do chuveiro elétrico? Sim. Que ele era desfavorável? Não para todo mundo, mas para esses portadores é desfavorável, né? E quando você coloca um óleo, um essencial, alguma coisa, você só vai ter que fazer uma adaptação propriamente dita para aquela patologia. Porque se é um autista que tem problema olfativo, você vai ter que mensurar. É a chamada classificação internacional de funcionalidade, né? Você não vai pegar um óleo essencial de pimenta e indicar para um autista que tem problema olfativo, né? Você vai experimentar, você vai analisar. Ou então você procura um especialista. Por exemplo, eu indico o óleo essencial que o meu paciente tem que usar ou não tem que usar, né? Por exemplo, vai variar de cada um. Algumas coisas, se você perceber, algumas mães percebem muito cedo na criança a dificuldade que eles têm que usar alguns produtos
comprovado tecnicamente para a criança, e aquela criança acabou de nascer, ele não usa, por exemplo, talco. Talco. Nem todo autista pode usar talco, porque é uma coisa que incomoda olfativamente, né? Então, alguns produtos que tenham muito problemas com glúten, né? Então, isso tudo a gente vai mensurando para ir tirando desses pacientes. Para trazer mais qualidade de vida, Mais né? qualidade de vida. Então, o que é interessante entendermos é que a gente tem que respeitar essas limitações. Não é porque o paciente não quer, é porque ele realmente não consegue. Então, quando a gente vê uma criança que não gosta de ser tocada, não é porque ela seja chata, não é porque... E às vezes a gente vê um adulto mesmo que não gosta de ser tocado. A gente tem que respeitar aquela particularidade dele que talvez ainda não tenha diagnóstico, né? E às vezes é a sensibilidade dele, né? E aquilo pode prejudicar e está alterado. Tudo que está fora do padrão, a gente tem uma alteração. Você percebe que quando altera o humor, vai estar fora do padrão. O nosso humor tem que estar equilibrado, né? O Cenário Entrevista vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já com o último bloco de entrevista. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Entrevista. Eu queria lembrá-los que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital e também no canal do YouTube da Rede Cenarium Amazônia. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais e estar sempre acompanhando aqui o programa e as notícias. Doutora, a gente falou muito sobre as patologias que também são associadas às questões das doenças cognitivas, mas a gente não falou de uma que às vezes ela é associada também, que é a síndrome de Down, né? Como reabilitar esse paciente? A síndrome de Down, eu tenho no consultório 3 pacientes que são autistas com síndrome de Down. A síndrome de Down, por ser uma patologia que tem a característica física, né? A gente olhou e já sabe quem é o portador de Down, né? Ele representa no rosto, mas ele tem a precariedade dele no cromossomo 21, né? Isso aí é um diagnóstico feito pelo neurologista.
O que não era feito é o rastreamento neurocognitivo para que a gente realmente saiba quais são as doenças associadas ao síndrome de Down. Então, nós temos 3 pacientes no consultório que eles são autistas com síndrome de Down. Né? Um, inclusive, já veio adulto. Quando ele teve a primeira crise, né? Ele teve a primeira crise de surto psiquiátrico mesmo, e aí a mãe, já um casal idoso, houve uma recomendação e chegou até a gente. E eu fiz o diagnóstico e ele era autista. E foi legal, porque essa mãe começou a falar para mim, doutora, desde pequena eu sempre achei que ele não era só Down. Ele era diferente. Enquanto os pacientes, os outros colegas deles, que eu via que eram tão amável, afável, né? Essa parte de afeto, de querer abraçar, ele detestava abraçar todo mundo. Era uma criança que não olhava, mesmo sendo Down. A característica do Down é aquela criança animada, né? Dócil, carinhosa. Dócil e tal, e ele não tinha. Então, essa pessoa precisou ter surto psiquiátrico para ele poder saber que ele era autista. Mas eu tenho os pequenos também, de casal jovens, né? Às vezes o primeiro filho nasceu com Down. E aí a gente vai fazer a associação, não é só Down. Às vezes é um erro de mutação do Down, mas que ele também tem autismo. Então, fazer um diagnóstico diferencial, fazer esse rastreamento neurocognitivo, fazer a classificação de funcionalidade, mapeamento cerebral, avaliação neuropsicológica, é importante para a gente ter o diagnóstico diferencial e tratar, fazer a reabilitação para aquele paciente, fazer um plano de tratamento para aquele paciente, não um tratamento multidisciplinar, padronizado para todos os pacientes, né? Doutora, independente do diagnóstico, seja ele tardio ou precoce, é possível, sim, a gente recuperar essas questões, né, bem direcionadas às necessidades do tipo do paciente? Não só é possível, como Manaus hoje tem, né? Nós temos hoje o INEPAM, o Instituto de Neuropsicologia. Você já percebeu o quanto eu fico alegre, porque quando eu reabilito uma criança, um adulto, é como se eu estivesse reabilitando um filho, né? A minha missão hoje, eu percebo que é reabilitar cérebro. Então, eu aposto, eu estudo, eu sei da possibilidade que aquelas pessoas têm de conviver, viver na sociedade. Porque, na verdade, não é o autista que está errado, é a sociedade que ainda não entende. Mas há uma necessidade desse portador ir buscar, né, para que ele consiga se adaptar na sociedade que o número é maior. Então, reabilitar essa criança que tem problemas sociais, né, de distanciamento social, ou reabilitar uma criança que tem problemas de fatores ambientais, porque tem criança que tem fatores ambientais, né? Apesar da criança, às vezes, tem criança que às vezes não gosta de pisar no chão, né? Não gosta de pisar, não gosta de tocar, não gosta de pegar com as mãozinhas em nada. Então, essa criança ela vai ter possibilidade de estarmos adaptando ele e regulando. Na verdade, a palavra-chave se chama regular o cérebro. Nós vamos reabilitar através da autorregulação, né, neurofisiológica esse cérebro para que ele chegue pelo menos próximo ao padrão ideal. Que resposta maravilhosa, eu tenho certeza, para muitos pais e mães, para parentes, né, que convivem, né, com algum parente que tem alguma necessidade especial e que precisa ser tratado, independente, gente, do diagnóstico ser precoce ou tardio. Que notícia que traz um alívio, né? E o que é legal, eu tenho muitas mães que chegam lá comigo e eu pergunto assim, qual o seu desejo, né? Qual o seu desejo? Porque cada um é diferente do outro. Doutor, eu quero que meu filho fale. Às vezes com 4, 5 anos não fala. Eu digo, você quer que ele fale, mas depois você vai responder todas as perguntas que estavam em atraso nesse cérebro. E depois elas voltam comigo no decorrer do tratamento e dizem assim, doutora, eu não aguento mais, está falando tanto que eu não consigo mais responder todas as perguntas. Isso é uma alegria. Então, o ideal é a gente realmente... Eu fico muito alegre, eu fico muito feliz em ajudar. Nossa demanda hoje ela é regional,
na região norte, né? Eu atendo pacientes de todas as regiões, inclusive de Rondônia, do Pará, de Roraima, né? E graças a Deus, Manaus, o interior do Amazonas, quase todos os interiores do Amazonas a gente tem pacientes. Graças a Deus tem dado muitos resultados. Que bom! Ainda falando da sua trajetória, em 2022 você lançou a sua primeira obra literária na área de neuropsicologia, com o livro Como Avaliar a Atenção do TDAH. Resume pra gente do que trata esse livro. Esse livro, foi uma pesquisa minha em São Paulo, como amazonense, né? Eu atendi em São Paulo, e então eu fiz esse rastreamento neurocognitivo lá numa criança que chegou até o Instituto Inesp de São Paulo para ser avaliado por mim. E ele veio com uma suspeita de diagnóstico errado, né? Uma suspeita de diagnóstico. E quando eu fiz o rastreamento, ele era realmente TDAH. E eu fiz o livro com a intenção, com o objetivo de ajudar colegas, professores, pais, a entender essa demanda que ainda é muito nova, né? O TDAH. Eu fiz essa tese em 2012 e eu publiquei em 2022. E mesmo assim o TDAH ele ainda tem um certo desconhecimento, né, pela sociedade como um todo. Esse livro ele vem abordar a necessidade da gente identificar as apresentações do TDAH. Ele não é só um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH ele tem as apresentações. O desatento, que passa muito despercebido, às vezes, na escola. E ele é uma demanda escolar, porque quem vai identificar, no primeiro momento, às vezes não é nem os pais, é a escola. É a escola que vai mandar para o consultório, dizendo assim, ó, essa tua criança não senta, então leva no psicólogo. Essa sua criança não presta atenção. Mas os desatentos, às vezes, eles vão primeiro com o oftalmologista. E não está errado a escola mandar para o oftalmologista. E o oftalmologista diz assim, olha, ele tem 0,50 de problema, ele não tem nada. Mas eu vou passar aqui um óculosinho. Ele é um desatento, tá? E às vezes é aquela criança impulsiva, que é muito inteligente, ele nem estuda, mas ele tira 10 e ele bagunça a escola, a sala de aula toda. Então, ele é um transtorno de prevalência escolar, tá? E que também pode se postergar para a vida adulta, tá? Então, até os 7 anos a gente faz o diagnóstico do TDAH e as meninas com TDAH é mais difícil, porque as meninas, principalmente as meninas TDAH combinada, são aquelas meninas que toda mãe quer ter, inteligente, falante, né? E quando ela tem a primeira menarca, quando ela menstrua, aí é o inverso. Aí ela passa para o TDAH propriamente dito, entendeu? Doutora, você acha que o fato dessa geração ser mais conectada, praticar menos atividades físicas e mais atividades que estimulam, né, o cérebro, no caso, jogos eletrônicos, assiste muito, é muito conectada, isso pode ocasionar alguma doença cognitiva? Eu não sou contra, eu sou a favor, porque nós estamos vivenciando a era tecnológica, né? Você percebe que eu trabalho com ciência e tecnologia. Já pensou se eu fosse essa criança que nasceu agora? Eu era expert, né? Eu conheci ciência e tecnologia, eu trabalho com realidade virtual. Eu trabalho com o que a gente chama de inteligência artificial. Então, essas crianças ser inibidas hoje, em pleno século XXI, vai trazer um prejuízo enorme. O que a gente precisa é monitorar. Os pais precisam acompanhar a qualidade do que essas crianças estão fazendo. Mas os futuros empregos vão ser tecnológicos. Quando a gente fala de atividade física, atividade motora, elas são motoras, né? Elas são motoras. Mas tudo que a gente faz hoje, nós fazemos hoje, está ligada, clicada à inteligência artificial e à motora. Eu pego aqui minha xícara para tomar água, eu estou fazendo o quê? Uma atividade motora, meu cérebro está trabalhando. Então, eu te falo, a época que eu nasci, a minha atividade cognitiva era ler livros,
né? Ler livros presenciais, livros físicos. Hoje os livros estão nas telas. O que eu não vejo prejuízo. Se você me pergunta como terapeuta, como neuropsicólogo, eu não vejo prejuízo. Eu acho que a gente tem que mensurar qualidades. Qual a qualidade desse conteúdo que essa pessoa está fazendo? Essa criança está vendo, né? Porque tudo que não tem qualidade, você está perdendo tempo. Tempo é dinheiro, tempo é inteligência. Então, se hoje eu me foco para estudar, hoje eu tenho logaritmos onde eu consigo ver um cérebro humano, essa criança que nasceu agora, ela vai ser melhor que eu daqui a 20, 30 anos, né? Eu costumo até dizer, quando eu reabilito meus autistas, eu digo assim, meus portadores, as minhas crianças, eu digo assim, eu estou lhe reabilitando porque eu sei que no futuro você vai me reabilitar. Meus futuros médicos, meus futuros fisioterapeutas, mas eu não vejo problema, entendeu? É interessante a gente ouvir, né, a opinião. Antes da gente encerrar, a gente vai para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você vai me dizer o que ela representa para você, tá bom? Tá. Cérebro. Cérebro é vida. Neurologia. Pesquisa. Psicologia. Paixão. E a associação neuropsicologia? A reabilitação do que eu gosto de fazer, cérebro. Saúde. Saúde é tudo. Tecnologia. A minha essência hoje. Você tem um medo? Medo? Tenho, de arma. Arma mesmo. Eu tenho medo de arma branca, né? Tenho medo de qualquer arma que tire a vida das pessoas normais, das pessoas saudáveis. Eu não tenho medo da doença, eu acho que a doença a gente adquire. Mas você estar saudável e ser morto por uma bala perdida, eu tenho medo. Um sonho. Um sonho é levar a neurociência a nível internacional e nacional. Futuro. O meu futuro, eu penso em reabilitar, em ter uma clínica de excelência dentro da reabilitação neurocognitiva. Religião. Religião? Sou católica. Família. É tudo. Quem é Maria da Conceição Carneiro Barbosa? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou escritora, eu sou neurocientista, eu sou neurofisiologista, eu sou neuropsicóloga, eu sou psicóloga e hoje eu sou reabilitadora de cérebro. Doutora Conceição Barbosa, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade em estar conosco hoje, falar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouquinho do Instituto de Neuropsicologia e falar dessa paixão que você demonstrou aqui claramente para a gente durante essa entrevista, que é a reabilitação cerebral. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estendo o meu convite para que vocês possam estar conhecendo o Instituto em loco, vendo os equipamentos, né? E uma satisfação passar meus conhecimentos, estar colaborando com a sociedade, principalmente amazonense e do norte. Muito obrigada, viu, doutora? Nós voltamos na próxima semana, mas não deixa de nos seguir, nos acompanhar e lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da Rede Cenário Amazônia. Até o próximo. Tchau!